E eu já começo com eleições 2022. Eleições 2022. Olha só, gente, numa sabatina realizada hoje na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o ex-presidente da República e candidato à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, questionou as análises feitas por Jair Bolsonaro à Carta aos Brasileiros pela Democracia e ainda declarou que o Brasil é muito pior que o Brasil de 2003. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, durante encontro com representantes do agronegócio, lembrou que durante o período citado por Lula, entre 2003 e 2015, aconteceram os mais graves casos de corrupção já registrados na história desse país. Nós vamos ouvir o que os dois disseram agora. Que chamam a carta, sabe, que defende a democracia de cartinha. Quem sabe a carta que ele gostaria de ter, uma carta feita por miliciano no Rio de Janeiro, e não uma carta feita por empresários, intelectuais, sindicalistas, defendendo um regime democrático de uma urna eletrônica que até agora está provado que é um dos sistemas mais perfeitos que existe no mundo. É só gostando da redução dos combustíveis agora, né? Juntamente com a energia elétrica, conta celular, etc. Aí, por exemplo, o que aconteceu com a nossa Petrobras entre 2003 e 2015? Ela se dividiu em 900 bilhões de reais. O que foi isso? É corrupção, é comprar refinaria de açúcar, é comprar sonda no receber, é superfaturar preço, é fazer um loteamento naquela empresa. E essa dívida, a empresa mais endividada do mundo, começou a ser paga. Quem está pagando é vocês. Olha só, gente, em entrevista ao Flow Podcast, Jair Bolsonaro foi assistido por mais de 560 mil pessoas, quase o dobro do recorde anterior que pertencia a Lula na entrevista ao podcast Podpah. Essa disputa pelo engajamento nas transmissões ao vivo pela internet é o nosso tema da enquete de hoje que eu vou abrir no portal da Jovem Pan News. Nesse exato momento, para você correr no site da PAN, votar, participar, e eu quero saber de vocês o seguinte: vocês acham que as eleições podem ser decididas por bons desempenhos dos candidatos em entrevistas pela internet, ou seja, isso faz a diferença na campanha desse ano? jovempan.com.br, votem, participem. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui ao nosso Rodrigo Constantino, já conectado, Cris Grêmio, Fábio Piperno e Jorge Serrão, para a gente poder conversar um pouco a respeito de toda essa repercussão aí das lives, né, Serrão? O negócio está quente. Quente, saudações, meus amigos e amados haters. A campanha mostrando a sua força na era digital. Era isso que se esperava, era isso que vai acontecer e, digo mais, vai se intensificar. Agora, o grande jogo da política, a discussão que tem que acontecer, embora nós não tenhamos o resultado prático ainda nessa eleição, é a questão do modelo de votação. Lula e Bolsonaro voltaram a polemizar sobre o tema. O presidente Bolsonaro falou por alto, bem por alto, na entrevista do Flow, novamente criticando a questão da urna eletrônica. E Luiz Inácio da Silva fez uma defesa, sim, intransigente, daquilo que, segundo ele, é o melhor sistema do mundo. Vamos falar a realidade? A urna eletrônica é tão fofinha quanto o Furby, aquele bichinho bonitinho que eu tenho lá em casa. É eletronicamente perfeito, fantástico. Só que a concepção a discussão tem que ser eletrônica, informática ou jurídica. Não, a questão tem que ser pelo direito. E pelo princípio do direito, o Brasil tinha que ter um sistema de votação como o alemão. O alemão não quis sistema eletrônico de votação puro. Tem que ter contagem pública de voto. Se você vai ter o eletrônico, pelo menos você tem que utilizar, no mínimo, um sistema eletrônico chamado de terceira geração, que permite também que você faça uma contagem física do voto. Sem a contagem física do voto, esse voto não tem a materialidade. Ele se torna apenas um voto eletrônico. E o voto eletrônico não é voto, é um byte. Essa é a grande diferença, essa discussão que deveria estar sendo levada muito a sério. Mas eu repito,
A classe política brasileira é desqualificada para discutir as coisas corretas e relevantes que o Brasil precisa. Mas o povo, através dessa maquininha aqui, que lá em Portugal chamam de telemóvel, aqui dizem que é smartphone ou celular, o povo está se mobilizando, se informando e tratando das informações corretas para tomar suas decisões políticas efetivas. Vamos debater. O debate não pode ser interditado. Constant, boa tarde para você, meu amigo. Eu queria te perguntar a respeito dessa entrevista de ontem do presidente da República, porque é um fenômeno novo que a gente está vendo no Brasil, né? Uma live com mais de 500 mil de pessoas, enfim, sendo assistida aí e, obviamente, muito repercutida depois, até pela própria imprensa. Como é que você vê esse fenômeno novo que está surgindo e que já é realidade, né, Constantino, a internet e principalmente a importância dela para a eleição desse ano? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Muito importante, isso desbanca aquela velha hegemonia que tinha a antiga imprensa. E isso está levando ao desespero muitos militantes esquerdistas disfarçados de jornalistas. Veja que um cara até bastante despreparado, cá entre nós, vai entrevistar o presidente e faz um bate-papo de boteco de quase 5 horas com 500 mil de pessoas, quase 600 mil pessoas acompanhando simultaneamente online. Já bateu mais de 7 milhões de visualizações. O presidente tratou de inúmeros assuntos, derrubou várias falácias que a imprensa militante divulga impunemente, e hoje não mais impunemente. Essa é a grande mudança, esse é o grande fenômeno. Furaram a bolha, a hegemonia da esquerda. E isso está levando ao desespero esses velhos jornalistas com pose de dono da razão, dono da verdade, com essa arrogância, essa empáfia toda que é a marca registrada dos nossos queridos pares na imprensa. Então o presidente Bolsonaro foi muito bem ali, ele ofereceu um red pill para a garotada, não é o público-alvo dele, aquilo ali é uma turma mais jovem, eu sei porque eu já fui entrevistado ali, né? E repercute muito com uma garotada mais jovem e mais influenciada por progressistas, né? Por esquerdistas, e muita gente teve a oportunidade pela primeira vez, ouvir o contraditório, ver um presidente ali prestando contas e explicando coisas que a imprensa distorce diariamente. É daí que veio a reação desesperada de muita gente, da velha imprensa, artistas, esses empresários e intelectuais que assinam cartinha que o Lula vem defender, como se em nome da democracia fosse o mesmo que defende a democracia. Ele que é o chefe do mensalão, que usurpou a democracia brasileira, que sempre defendeu a vida inteira a ditadura cubana e até hoje ele e o seu partido apoiam a tirania socialista na Venezuela. Então, quer dizer, hipocrisia, cinismo puro, E o presidente Bolsonaro rebateu tudo isso, explicou em detalhes e teve tiradas muito boas, Eu não me incomodo em perder uma eleição na democracia, eu me incomodo em perder a democracia numa eleição, é uma síntese perfeita do risco que corremos. E a outra foi ele falar que Lula, junto com Alckmin, imitando inclusive Alckmin, é como Beira-Mar e Marcola se unindo para combater o narcotráfico. Tiradas brilhantes e que com certeza trouxe ali, conquistou muito voto dessa garotada um tanto alienada e desinformada pela cultura pop e pela própria imprensa. Lula, sobre as urnas, só para fechar, Paulo, por favor. Sobre as urnas, nada é infalível, só Deus. Vamos pegar o que aconteceu aqui, quantas denúncias já foram feitas de defunto que vota, de cidade que tem mais eleitor do que habitante. Isso foi Lula em 2002. Aí ele diz, procurado pela Folha, que ele mudou, ele foi convencido de que a urna é infalível. Hoje ele diz que é o sistema mais perfeito do mundo aí, Bom, a urna não mudou desde então, Quem mudou foi o discurso do próprio Lula. E detalhe, era o que faltava para quem estava na dúvida, agora ter certeza que o sistema é mesmo corrupto. Ô Cris, como é que você vê aí justamente essa maneira nova aí de se fazer campanha, Porque a gente nunca viu, pelo menos na história do país, um presidente da República ou candidatos à presidência da República ficarem 5 horas dentro de um programa, respondendo sobre vários assuntos, enfim. Eu quero efetivamente entender o papel disso na eleição desse ano. Você acha que vai ser relevante? Obviamente que sim. Eu duvido que os lulistas aguentassem assistir 5 horas de Lula ao vivo. Mas os apoiadores do presidente aguentaram. Você falou em 560 mil acessos simultâneos aí, Paulo. Eu estava ao vivo na Gazeta do Povo na hora e comecei a receber tanta mensagem, mas tanta mensagem de Bolsonaro no Flow, Record, que eu acessei. Estando ao vivo num programa, acessei o outro. No momento em que eu acessei, eu acho que era em torno de 8h45 da noite, mais
mais ou menos 578 mil pessoas ao vivo. E eu guardei esse número porque eu, por acaso, estava ao vivo no estúdio aí da Jovem Pan, no Pingos nos Is, em 7 de setembro do ano passado, depois daquela manifestação caudalosa pelo Brasil inteiro, e nós batemos 600 mil acessos simultâneos nos 2 canais, dividindo Jovem Pan e Pingos nos Is, somando, na verdade, os 2, dava 600 mil acessos simultâneos, foi o recorde de audiência do Pingos nos Is. Então, para mim, na hora que eu vi aquele número, eu falei, meu Deus, o presidente vai bater rapidinho o recorde do Pingos no YouTube, que a gente tinha informação até então, não sei se foi superado, que era a maior audiência do YouTube Brasil até então. Então, veja o quanto mudaram as comunicações, né? E aí a imprensa toda, essa imprensa militante lulista, hoje repercutindo que Bolsonaro bateu a live de Lula no ano passado, que tinha tido, se não me engano, 270 mil acessos simultâneos e foi ovacionada pela blogosfera lulista, aí como se tivesse sido o recorde de todos os tempos em todos os países do mundo. E aí eles não mencionaram agora que não só bateu, mas mais que dobrou, ou quase dobrou, a audiência em relação a Lula, o que comprova o data povo, o data rua, que a gente vem enfatizando tanto aqui, né? E detalhe, Bolsonaro saiu do Flow depois de 5 horas ali de transmissão, ovacionado, de novo uma multidão nas ruas, coisa que a gente não vê nas entradas e saídas de Lula em lugar nenhum, nem nos acessos às bolhas esquerdistas tão bem organizados ali para bater palma para Lula. E eu queria dar um destaque nessa questão aí das urnas também, né? Primeiro, ele quis debochar do presidente, que ele chama a carta em defesa da democracia de cartinha. Olha, Lula, quem leu aquela carta, eu não sei se o senhor leu, mas quem leu aquela carta e é um verdadeiro democrata, não assina aquela carta. Primeiro, porque está cheia de fake news. Uma delas é isso que você disse na sequência. Urna eletrônica, aspas para Lula, né? Urna eletrônica que está provado que é um dos sistemas mais perfeitos do mundo. Fake news pura, só assina aquela cartinha quem não lê, não sabe ler ou é hipócrita a ponto de assinar embaixo de uma declaração ridícula dessas aqui e dizer que isso aqui é verdadeiro e que isso aqui é pró-democracia. E enfatizar a urna como um dos sistemas mais perfeitos do mundo, uma urna retrógrada, que não foi atualizada, que país nenhum do mundo sério usa, é realmente de uma falácia só para a bolha esquerdista mesmo aplaudir. Piperno, eu queria te perguntar, até sob o ponto de vista jornalístico, porque eu vi alguns jornalistas profissionais até cobrando do entrevistador do podcast de ontem uma postura mais crítica, dizendo que a entrevista foi um pouco leve, que ela deveria ter revidado e talvez até questionado algumas respostas do presidente da República. Mas esses mesmos jornalistas que fizeram essa crítica, eles, com essa lógica, estão colocando o podcast como algo jornalístico, mas ele não é, né? Claro, Paulo, boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Há muitos ombudsmans por aí, né? Então é muito fácil você fazer exigências em relação ao trabalho de outros veículos, outras plataformas, com a cabeça que você imagina seja a do mundo, né? Do mundo real e de como as coisas têm que ser. E cada um faz o que bem entende, cada um conversa o que quiser. Então, se o rapaz que fez a entrevista achou que aquele fosse um caminho coerente, um caminho que daria exposição, ótimo para ele, e eu quero dizer que, inclusive, parabéns para ele, porque o produto dele deu uma grande audiência, bateu recordes de audiência. Agora, sobre esses recordes de audiência, é importante também, eu acho que o Lula tem angariado uma série de apoios por aí, e um dos que podem se tornar dos mais importantes nessa campanha é exatamente o do André Janones. Alguém que se fez enquanto político por meio de plataformas de redes sociais e que hoje tuita exatamente o seguinte, olha, ele publica uma foto de uma conversa dele de pé de ouvido lá com o Lula e dizendo o seguinte, eu contando para o Lula oficial que eu já bati 3,3 milhões simultâneos e 37,9 milhões de visualizações em uma dessas conversas dele. Agora, Eu ia falar da Anitta agora, você me surpreendeu. Não, porque esse é um político, né? O mais recente aí. Agora, eu queria dizer para você o seguinte, o Bolsonaro criticar uma manifestação democrática, como é a carta, perfeito, ele está sendo Bolsonaro. Até porque,
Se a gente olhar o histórico do político Jair Bolsonaro e do militar Jair Bolsonaro, é óbvio que ele não tem alicerces tão democráticos assim, né? Ele Lula não tem tem? um histórico democrático. Lula tem? O Lula tem. Ele defendeu Cuba alguma vez na vida ou não? Era uma invenção minha? Não. Ele nunca defendeu o Fidel Castro? No passado ele defendeu porque Cuba acabou abrigando. Ele não defende mais Cuba. Abrigando, né? Ele defende Lula que não Cuba, defende Cuba. Ele defende. Nem Venezuela. Ele defende. Não, a ditadura da Venezuela ele nunca defendeu. Ele comparou o Ortega da Nicarágua com a Merkel. É isso um pouco de distorção, mas vamos lá. Ele não defende Maduro, diz que inclusive já fez algumas advertências aí para Nicolás Maduro e tal. Mas o problema ele pediu é que, voto para o Maduro. Veja, a gente está falando de um presidente da República que defendeu ditadura. Lula tem credencial. O presidente do Brasil. É que o Constantino quer normalizar o fato do ditador, do presidente do Brasil ter defendido ditadura, AI-5, Pinochet, Stroessner, ditadura argentina, todo mundo. E mais. O presidente do Brasil, isso é um vídeo, quando era um deputado de terceiro mandato, foi para a televisão dizer que a ditadura devia ter matado mais uns 30 mil. Entre eles, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E naquela entrevista disse, inclusive... É porque é ridículo, Paulo. Vamos você vai falar, calma. Não, você não está se... Você não está... Eu fiquei quieto, eu ouvi todas as barbaridades. Todo mundo aqui vai ter a oportunidade de falar. Muitas. Peraí, Piperno. Convenhamos. Foram muitas. Piperno, para encerrar o raciocínio, por favor, em seguida o Constantino. Não, então, esse é o presidente que eles querem... Então, como ele não tem autoridade democrática para falar isso, porque o histórico dele conspira contra. Ele jamais defendeu democracias por aí. Aliás, o único líder político europeu presente à posse dele foi Viktor Orbán, e que, por sinal, é um dos expoentes da tal democracia iliberal. Fala, Constantino. Vamos lá, Paulo, aqui é cansativo. Bom, enfim, cada um julga o que quiser, né? Eu acho cansativo ter que ficar dizendo que o céu é azul, né? Então vamos lá. O Piperno volta 30 anos atrás, o Bolsonaro deputado, para falar que ele já falou coisas contra a democracia e tudo mais, ignorando todo o contexto da Guerra Fria da época e tudo mais. Né? O que queriam para o Brasil esses esquerdistas comunistas que o Piperno defende e chama de democrata. Eu não chamo nenhum de democrata. Coloca na minha boca. Agora, isso é mentira. O governo Bolsonaro fez 0 ataques contra a democracia. Aliás, é o único que tem respeitado as 4 linhas da Constituição, ao contrário do Supremo. Né? E defendeu as liberdades básicas e a Constituição durante a pandemia, que vários governos ocidentais fletaram com o modelo chinês. Né? Já o Lula ontem estava defendendo o Ortega da Nicarágua. Ontem. E dizendo que ele era tipo uma Merkel. O Lula defendeu a vida inteira e nunca, ao contrário do que mente o Piperno aqui ao vivo, nunca fez meia-culpa disso e desdisse ou tirou o apoio que ele dava à ditadura cubana. Nunca. Lula defende até hoje a tirania que persegue crianças, mulheres, católicos, cristãos, qualquer um que critica a tirania totalitária, assassina cubana. E ele gravou o vídeo pedindo voto e apoiando o Nicolás Maduro, o tiranete socialista, o ditador venezuelano. E também nunca retirou esse apoio, e o PT e a figura da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, todos eles defendem até hoje a ditadura venezuelana. Isso é hoje. Então, de novo, o Piperno falar que o Bolsonaro não tem credencial para falar de democracia, mas Lula tem, isso mostra o desrespeito para com a inteligência da audiência. Só que a inteligência da audiência existe. E é por isso que ninguém leva o Piperno a sério. Por favor, Piperno. Não, o Constantino mente, mas até aí, para ele, todo dia é 1º de abril. Ontem, dia 8 de agosto, o presidente da República, nessa entrevista, aliás, lá na Fiesp, disse, por exemplo, ou melhor, no encontro lá com os banqueiros, disse que não houve golpe de Estado em 64. Ontem, 8 de agosto. Segundo, eu não sou um defensor dessas posições do Lula, jamais fui. Até porque Rodrigo Constantino, um mentiroso quanto mais, ele joga palavras na minha boca. Porque aqui, dessa boca, jamais saiu defesa de qualquer ditadura em qualquer momento.
Então, é óbvio Lula defende. Eu perguntei para você se Lula tem credencial Você, de inclusive, democrata. disse que eu defendo. Agora, sobre Lula... Não, eu perguntei se Lula tem credencial de democrata. Volta o vídeo. Tá mentindo de novo. Agora, por exemplo... Você mente que nem sente. Não, você mente que nem sente. Para você todo dia 1º de abril. Bastou virar eleitor Todo do dia Lula 1º de abril. Eu vou falar uma coisa, né? Bom... Vocês estão muito nervosos. E outra coisa, você cita, você diz que em entrevista... Então, ontem o presidente defendeu a ditadura, defendeu o golpe de Estado. Ontem, 8 de agosto de 2022. Ontem. A entrevista de 1999, ok, já faz tempo, mas você cita, por exemplo, o que o Lula fez em 2002, em relação às urnas eletrônicas e tal. Que não mudaram. A crítica que o Lula fez. Urnas que não mudaram, desde 2002. A crítica que o Lula fez. Ainda bem que o Lula reconheceu que estava errado, porque tem que fazer isso mesmo. Ele errou lá atrás, quando, aliás, o Brasil só tinha feito uma eleição para presidente usando urna eletrônica. Chega de Constantino e Piperno. Cris. Eu quero fazer uma consideração acerca dessa declaração do presidente aí sobre golpe de 64, que eu acho importante, Piperno. Vamos contextualizar aqui e falar exatamente o que foi dito pelo presidente, e quem é mais velho como nós e que conversou com seus pais, que viveram aquilo como adultos, nós vivemos como crianças, nascidos ali no meio já do regime militar, mas a gente sabe que a população pediu para o exército interferir porque havia uma ameaça de ditadura comunista sendo, enfim, em cima do Brasil. Já havia essa ameaça. A população vai para a rua com o apoio da imprensa, não preciso nem citar aqui Roberto Marinho, as empresas Globo e tudo mais. Quem estuda essa história sabe muito bem, e pouco importa como é que isso foi contado nos livros e continua a ser contado pelos professores doutrinadores. A gente precisa se ater aos fatos históricos. Quem tirou Jango saiu do país, e quem colocou Castelo Branco na presidência foi o Congresso Nacional. É nesse contexto, não adianta balançar a cabeça, Piperno, na história que registrou assim. Aí não, quer dizer, se ele fica aqui no Brasil, ele é ser assassinado, morto e apreendido. Dá licença, deixa eu falar. Eu preciso falar, porque senão vai parecer que eu estou defendendo golpe, ou ditadura militar, ou tortura, e não é nada disso. Não me entendam mal, porque eu sei que esquerdistas adoram colocar palavras na nossa boca para incitar os gabinetes do ódio e as milícias digitais esquerdistas depois contra nós em campanhas de difamação na internet, que isso fica depois rolando por muito tempo e eles alimentando isso mais ainda. O que eu estou dizendo em relação ao que o presidente disse é o que os fatos históricos estão registrados. O Congresso Nacional tem a ata dessa sessão plenária que escolheu Castelo Branco como presidente do Brasil. Isso foi o Congresso que elegeu. Então não dá para se falar em golpe quando o Legislativo escolhe esse presidente. O que aconteceu depois a gente pode debater aqui, tá? Essa é a primeira coisa. E essa é a fala que o presidente, na condição também de alguém que vem do meio militar e que conhece exatamente como é que os militares entraram no governo, vem defendendo. Ele vem defendendo isso desde sempre, desde quando era deputado. E aí descontextualizam para dizer que ele está defendendo, ele tem outras falas polêmicas, não vou entrar nesse mérito, mas que ele está defendendo que não houve golpe. Não houve golpe nesse sentido. Quem escolheu o primeiro presidente militar foi o Congresso Nacional. E detalhe, o primeiro que ficou no poder com a saída do Jango foi o presidente da Câmara, o Ranier Mazzilli, se não me engano o nome. Mas isso está registrado. E mais um detalhe que eu acho muito importante trazer aqui, que eu não lembro, não assisti o Flow inteiro, eu consegui assistir 3h30 depois que eu saí do ar, e aí fui dormir porque não dava mais para continuar. Mas não, acho que ele não trouxe nessa entrevista, mas eu já vi em outras, ele e outros militares lembrando isso, que o PSOL recentemente tentou apagar dos registros da Câmara aquela sessão que escolheu o Castelo Branco presidente. Para quê? Para fazer o que os comunistas sempre fizeram, apaga pessoas da foto, apaga fotos para fingir que não aconteceram. Os fatos foram esse, e isso precisa ser dito para as novas gerações não ficarem sendo alimentadas por essa doutrinação. Se depois o que aconteceu no regime militar ficou soando como golpe, tudo bem, a gente pode ter todos os questionamentos acerca do que aconteceu no regime, no período militar, do período de militares no governo, mas como que os militares chegaram ao governo, por favor, não dá para fazer essa não contextualização aí que você fez. Constantino, eu vi que você pediu, o Piperno também pediu, mas antes o Serrão, por favor. Eu acompanho o voto da relatora Cristina Grêmio, porque, tecnicamente, você não pode apontar que 1964
tenha sido formalmente um golpe militar. Porque quando um presidente toma posse pelo Congresso Nacional, perde-se aquela característica do conceito tradicional de golpe. Então, esse é um ponto que a nossa historiografia tem que rever claramente. Agora, se você quiser um debate sério sobre 13 de dezembro de 1968, eu compro com você a ideia desse debate, que ali sim foi um golpe contra qualquer princípio de liberdade. Quando você revoga habeas corpus, quando você impõe censura, esse movimento não pode ser aplaudido. Isso durou de 68 até 77. Então, esse é um ponto que a gente não pode repetir na história do Brasil de maneira nenhuma. E lembro a vocês todo dia, nós temos hoje um compromisso muito sério de combater a cleptocracia, o crime institucionalizado que tomou conta de nossas instituições. Então, o nosso maior desafio agora é implantar de verdade uma república constitucionalista. Porque, veja bem, 1988 está lá a Constituição, todo mundo bate palminha para ela, mas essa Constituição que já sofreu mais de 120 emendas, ela não foi referendada pelo povo através do voto direto. Então, volto ao problema inicial que eu toquei na questão da urna eletrônica. O povo tem que votar e ter a materialidade do seu voto. Se isso não acontece, você não tem o princípio de democracia plena. E é isso que precisamos ter no Brasil e é isso que temos que debater. Cuidar, ficar preso a um passado inconclusivo não nos leva a lugar nenhum e só nos prende em coisas erradas, enquanto a gente tem que trabalhar conceitos certos para esse país crescer e se desenvolver. Muito bem. Piperno e Constantino, vou pedir para vocês serem bem breves, porque eu quero falar de Deltan Dallagnol, condenado pelo TCU. Piperno, 30 segundinhos, vamos lá. Não, estou chegando à conclusão de que o presidente João Goulart estava muito estressado cumprindo o papel de presidente da República. Eu estava achando aquilo talvez achando um pouco monótono e resolveu, então, gentilmente entregar o poder e ir embora para o Uruguai. Vamos lá, Constantino. É um sarcasmo bobo, né, idiota, que ignora até a destruição que o Jango estava promovendo no país, assim como o Allende fez no Chile. O Brizola, que é do PDT, que o Piperno gosta tanto, disse à época, nos livros do Hélio Gaspari, né, que ia ter um golpe de lá ou de cá. Esses comunistas adoram apagar a história mesmo, como o PSOL tentou recentemente, a Cris muito bem lembrou. Vamos lembrar aqui que o Gabeira já confessou que aqueles comunistas nunca defenderam democracia coisa alguma, né? E eles até hoje fingem que eram democratas e que, de repente, houve um golpe do nada dos militares. Isso. Aliás, by the way, né? Castelo Branco, o melhor presidente que o Brasil já teve, até Jair Bolsonaro, né? Roberto Campos, né? Estava lá na equipe. E Lula, enfim, Lula é isso, sempre defendeu a tirania, sempre, e nunca mudou de opinião em relação à ditadura cubana, ou seja, não tem nenhuma credencial democrata, ao contrário do que deu a entender o Piperno espalhando fake news. Rodrigo Golpistantino defendendo seus pares. Perfeito. Sem adjetivações aqui.